Bom dia, nós vamos começar a nossa quinta reunião, nossa reunião ordinária mensal, de acordo com o nosso cronograma. Hoje nós temos a presença aqui da ouvidoria, que vai ter umas palavrinhas com vocês, depois nós vamos discorrer sobre o nosso regimento, que já teve uma devolutiva da parte jurídica da prefeitura e alguns assuntos sobre a educação, tá? Sobre matrículas e alguns profissionais que estão aqui da secretaria que vai dar esse feedback para a gente, tá bom? Bom, é assim, nosso objetivo aqui, como várias outras reuniões que já houveram com a é colocar a ouvidoria à disposição de todos, tá? Não só, muita gente pensa que a ouvidoria é só para o cidadão, não. Ela é para os gestores, ela é para os profissionais, e a gente está aqui para demonstrar para vocês os canais de atendimento à ouvidoria e colocar a ouvidoria à disposição de absolutamente todo mundo, né? A gente já teve reuniões com o sindicato, também colocando à disposição do sindicato, e a gente está com essa força-tarefa para divulgar uma ouvidoria, um trabalho que, na verdade, nunca existiu, né? Hoje a gente está estruturado lá no passo, com sala apropriada. A Manuela vai falar depois sobre os canais, né? E a gente está com esse objetivo de tornar a ouvidoria uma ferramenta de fácil acesso para todos, independente de se são funcionários públicos, se são munícipes, né? Então a gente está disponibilizando para qualquer tipo de solicitação. Nós temos canais anônimos também, quando a pessoa não quer se identificar. E o nosso objetivo hoje é fortalecer a parceria, a união da ouvidoria com toda a gestão e com todo tipo de classe, seja munícipe, seja professor, seja médico, né? E agora eu vou falar sobre os canais que a gente dispõe para que vocês façam qualquer reclamação, qualquer solicitação que se faça necessário, tá? Manda, por favor. Eu estou sendo rápido para não ocupar muito o tempo, porque vocês têm muita coisa para discutir. Bom dia, meu nome é Vânia Augusto, sou professora da rede, 21 anos, hoje designada, servidora designada para atuação junto à ouvidoria municipal. Me especializei na área da ouvidoria, como MBA, 1 ano e 5 meses em ouvidoria, com ênfase em auditoria municipal, aprendo a cada dia, na prática, e a gente tem também feito algumas capacitações pelo ENAP, referente a atendimento ao público, atendimento especializado a mulheres, a todos os tipos de gênero, né, a acessibilidade, porque é o que preconiza o Ministério Público e o Tribunal de Contas, né, que tenhamos essas capacitações para aprimorar os serviços públicos. Hoje nós temos a ouvidoria de atendimento que vocês receberam aí no folhetim, quais os canais de atendimento da ouvidoria geral do município, que hoje já está direto no EOUVE, que é auditável. Todas as manifestações que acontecem dentro do EOUVE, os gráficos ficam ali disponíveis. É obrigação da ouvidoria em publicar, divulgar a gestão da ouvidoria sempre do ano anterior. Então, já tem lá no portal da transparência todas as ações realizadas no período de 2025 com os dados reais. Quantas foram resolvidas no prazo, que é o que preconiza a Lei 3.460 de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Quais foram as demandas respondidas fora do prazo, então tem todo um percentual dentro dessa plataforma do EOUVE, que está disponível, tem também pelo Play Store, você pode baixar pelo celular, mas também está disponível pelo site da Prefeitura. Presenciamos os telefones e criamos essa semana também o canal da Ouvidoria da Mulher, onde, né, é possível a denúncia anônima, sigilosa. Sigilo é o quê? Você se identifica, porém, coloca a opção de sigilo. Então, pela Lei de Proteção de Dados, então, a ouvidoria não pode divulgar isso para ninguém. Temos aí disponível também os e-mails da Ouvidoria da Saúde, da Ouvidoria da Mulher, a Ouvidoria Geral, que a gente acessa. E qual seria esse fluxo de atendimento de forma resumida? O solicitante entra com a manifestação, o interlocutor da pasta tem 30 dias para responder, prorrogável por mais 30, e precisa dar uma resposta conclusiva para esse manifestante. Caso eu faça uma solicitação e essa não tenha sido atendida, eu posso acionar o Ministério Público questionando por que a ouvidoria não atendeu.
E para deixar claro, é importante que a Jaque falou, que vocês divulguem, né? Está disponível aí, tanto para sugestões de melhoria, não só reclamações, denúncias, mas também com sugestões, e temos recebido também muitos elogios. É importante também, né? As pessoas gostam de elogio, as pastas gostam de elogio, os serviços estão sendo realizados, tá bom? Agradecer mais uma vez pela disponibilização de vocês, pelo conselho, o respeito que a gente tem pelos conselhos, e nos colocarmos à disposição para o que vocês precisarem. Também tem os telefones. Tá? Gostaria só de fazer uma adendo, porque tem muitas mulheres aqui. Quando a reclamação é a ouvidoria da mulher, é a Vânia que está, nunca é o homem. E quando ela é feita através do EOV, a interlocutora do EOV é a Jaqueline Ivanov. Tá? Então, e todas elas são sigilosas. Quando vem através da ouvidoria, do e-mail da ouvidoria, é a Vânia que trata. Quando vai através do EOV, é a Jaqueline. Ninguém, por exemplo, Paulo hoje está no EOV como interlocutor da educação. Ele não acessa as reclamações e as solicitações de outras secretarias, só o interlocutor que é colocado lá por nós. Então, a Jaqueline é a única que acessa demandas referentes à ouvidoria da mulher. E é ela que vai tratar junto a cada reclamante no EOV do assunto. Assim como se for pessoalmente ou através do e-mail, é a Vânia que vai tratar com a pessoa. Tá? É bom deixar claro isso, porque às vezes a pessoa tem certo receio em fazer alguma denúncia. Mas é mulher para mulher que vai tratar. Tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau, obrigado. Valeu. Tchau, Vânia. Pode. Para falar da. O Paulo, né? Para falar Sobre a questão do do censo escolar e das matrículas também, vai falar um pouquinho, né, Luiz? Da complementação, né? Complementação e educação de tempo integral. Só vou falar, porque a Liz não estava não, né? Leita, Robert. ia falar, desculpa. A gente terminou uma reunião agora no CACS Fundeb e todo mundo sabe que CACS Fundeb é igual matrícula, né? Então, os meninos têm feito aí já uns 15 dias a questão de estar colocando no SED todas as informações dos alunos, porque a gente tinha muita falta de informações, né? E isso reverte em dinheiro. O Paulo, junto disso, tem feito toda a parte de cadastro das escolas, tudo aquilo que o PDD, né, o FND, entrega para as escolas também. Então, eu pedi para eles ficarem, porque como vocês fazem parte do conselho, eu acho que é importante a gente saber que o município deixou de receber muito dinheiro por conta de não ter um SED preenchido corretamente, né? Então, o Luiz vai falar um pouquinho sobre isso, e depois o Gabriel vai vir com um cadastro que o Paulo acabou de falar, de fazer das escolas, e que entra num relatório que saiu dos municípios, que inclusive hoje o Paulo ainda comprou no grupo da ação e educação, mas eu já tinha compartilhado com o Paulo, com a Marta, com o Gabriel, com as gestoras, vou compartilhar também com as supervisoras, porque são dados de 2024 e 2025, e também da questão da equidade, que hoje pega bastante, né? E o Gabriel vai estar falando um pouquinho sobre isso, que é algo que a gente tem que disseminar nas escolas, porque a gente precisa ter esse cadastro lá no SED bem feito, né? E como o Luiz fala, às vezes o pai fica com vergonha de falar, meu filho é paga, é negro, né? E isso também invoca em questões financeiras da cidade. Gente, bom dia primeiro. A gente percebeu que a gente tinha um problema documental muito grande de cadastro, né? Olhando anos anteriores, até ontem a Claudinha estava lá comigo, a gente conseguiu ver, não existiam dados nem de turmas atribuídas em 23, 24, até 25 tem algumas falhas, mas o principal todos os dados de implementação, de aluno matriculado na complementação educacional que a gente tinha até o ano passado, eles não entraram no cálculo do orçamento do censo, porque como não tinham professores associados,
eles não eram considerados, as turmas não eram consideradas, esses dados não eram migrados. E a gente só foi perceber isso depois de quase 10 dias debruçado em cima dos números, porque as informações que vieram no censo do ano passado tinham um valor de matrículas de alunos em educação em tempo integral, uma quantidade de alunos em complementação, na sede a informação era outra, e nossos dados internos eram outro. Então, assim, não eram 2 números diferentes, eram 3 dados diferentes. E a gente não conseguia entender. Até que a gente até solicitou a ajuda da Vânia, a Vânia veio aqui, porque a Vânia esteve um período aqui na secretaria, e ela nos mostrou que na questão dos alunos de educação de tempo integral, a única informação que existia era uma ata do Conselho Municipal de Educação de 2024, que constavam a quantidade de alunos que foi declarada no MEC, no censo, desculpa. Só que essas matrículas não existe o registro delas, nem no SED e nem no nosso sistema interno do web. Então, assim, nós ficamos meio que à deriva com relação a isso. Dito isso, a gente tentou regularizar toda essa situação. Agora nós temos as turmas de tempo integral, estamos construindo a minuta, as matrizes já existem, né? Já existe todo o planejamento, as aulas já estão acontecendo. Mas, principalmente, nós não tínhamos informação de como construir a complementação educacional de forma correta. Para vocês entenderem, existiam matrizes curriculares para a complementação educacional no período noturno de 40 horas. Você não consegue cumprir 40 horas à noite, se a escola funciona no máximo até às 11, né? Então, assim, a gente não tinha essas informações para tentar replicar de uma forma que a gente mantesse, né, a nossa estrutura de matrículas com a mesma quantidade de alunos, sem que a gente cometesse nenhum equívoco. Então, a gente refez todo esse processo, estamos rematriculando todos os alunos. Ainda falta associar alguns professores às turmas, mas agora nós construímos as matrizes curriculares, as meninas já viram. Então, vamos construir a grade horária de acordo com que as oficinas funcionam. Então, se a oficina tem duração de 1 hora, essa grade vai ser de 1 hora, se for de 1h30, de 1h30. Mas, principalmente, a gente precisa ainda, a gente não alcançou esse objetivo, que é corrigir os cadastros dos alunos com as informações básicas. A gente tem aluno hoje no CIUEB que não tem o número do RA. Então, assim, como isso aconteceu? Se a gente migra do SED para o CIUEB, como que o Estado não está lá? Outra coisa, a gente tem aluno cadastrado no SED, matriculado no SED, que tem o nome, a data de nascimento dele e a certidão de nascimento e só. Não tem informação de parente, não tem filiação, não tem CPF, não tem o endereço correto. E isso impacta em tudo para a gente. O Paulo falou na reunião do Fundeb agora que a nossa maior despesa, tirando a questão de salarial e tal, que era combustível. A gente está fazendo a revisão de todos os alunos que têm direito ao transporte, de acordo com o endereço, calculando a distância. Direito pelo decreto. Pelo decreto, isso. Nosso decreto é a partir de 2 km. A gente atende até mais ou menos 1.650 metros, tá? A gente atende um pouquinho mais. Por que a gente está fazendo essa revisão? Porque a gente tem aluno que está usando transporte, mas mora a 600 metros, 800 metros da escola, então não tem necessidade. Só que qual é o nosso problema com esse déficit cadastral? A gente tem que consultar, eu estou fazendo isso pessoalmente, eu tenho que consultar endereço por endereço, consultar no Google Maps da vida, para conferir se o endereço está correto, para poder aí calcular a distância, para saber se esse aluno tem direito ou não. Então isso é moroso. E aí a gente, com essa morosidade, com esses erros cadastrais, que parece um detalhe, a gente está desperdiçando dinheiro público, né? Que é o que a gente, que é o nosso bem mais precioso para oferecer para o aluno. Que a Jaque falou da questão de vulnerabilidade. A gente tem problemas cadastrais, tanto para alunos vulneráveis quanto para alunos de educação inclusiva. No nosso último censo saíram os dados. Nenhum dos nossos alunos de educação inclusiva tinham as informações de laudo e nem nível de suporte. Então, de repente, às vezes a gente está com deficiência na quantidade de apoio de atendente, porque a gente não tem esse orçamento, porque o nosso cadastro está errado. Então, é um detalhe que acaba prejudicando todo o andamento. A vulnerabilidade, o aluno que é considerado vulnerável não é por Mongaguá, é pelo Brasil, é o MEC que considera. Então, o aluno pardo, o aluno negro, o aluno que mora em bairro, que é reconhecidamente considerado como periférico, o aluno que mora em região rural. Todos esses daí, eles são considerados vulneráveis, no orçamento deles, eles recebem um pouco a mais. Porque é direito deles, eles têm que ter um nível de suporte maior
para ele ter o mesmo nível de acesso que o que mora aqui do lado da escola. Se o pai não declara, se a gente não consegue convencer a comunidade a entender que ela precisa fazer isso, que é para o bem dela, não é uma vergonha, não é a SEDUC e a Secretaria de Educação que deixa de receber, é o próprio aluno, porque é um orçamento que deixa de chegar na escola. Né? A gente sabe que o orçamento já é pequeno, se a gente for olhar, a gente vê o montante lá, vê um número gigantesco, mas quando você olha por cabeça e divide em 12 meses, você vê que o orçamento é irrisório ainda. Né? E não é nosso, é nacional, todo mundo é a mesma coisa. Então a gente tem que tentar organizar esses dados, e até perturbei velhinha, perturbei um monte de gente aí durante essa semana principalmente, para conseguir organizar esses dados, porque o nosso prazo era quarta-feira. Agora, tudo que a gente deixou de fazer, a gente vai ter que retificar. Eles prorrogaram o nosso prazo só para a Associação dos Professores, mas não porque Mongaguá não conseguiu cumprir. Algumas das redes da Baixada Santista não conseguiram cumprir esse prazo da Associação dos Professores. Praia Grande, São Vicente, enfim. E aí eles prorrogaram apenas a Associação dos Professores. Então, o que nós temos que fazer agora? Nosso último processo de migração para o censo de 2026, nesse momento, é regularizar as matrizes curriculares, a grade horária e associar os professores para as complementações que a gente tem professor. Então, as oficinas da cultura, as oficinas do esporte, os PACs, a nossa educação de tempo integral, todas elas estão regularmente matriculadas no SETIM e vão ser migradas para o censo se a gente fizer a associação dos professores. As oficinas do esporte, as oficinas da cultura, que são externas, de repente não acontecem da nossa unidade escolar, elas podem ser registradas como parte da nossa unidade escolar, por quê? Primeiro, o professor que está afastado do esporte dando essa disciplina, ele é nosso, ele é da educação. Segundo, não necessariamente uma oficina precisa acontecer dentro da escola para ser considerado um período de complementação para o aluno. Se é um esporte, se é uma oficina cultural, se é uma oficina de reforço, por exemplo, o cursinho que o Artivetec entrou, o ProSaber vai entrar também. O ProSaber a gente vai ter que fazer a matrícula posterior porque não deu tempo, mas o ProSaber também vai entrar. Então todas essas oficinas vão estar regularmente consideradas como complementação. Para quê? Para que esses alunos recebam esse orçamento, que aí já não é mais via Fundeb, já é via PDDE, mas que as escolas recebam e a gente consiga ofertar. E cada vez mais a gente consiga ampliar esses atendimentos, né? Então, cada vez mais a gente consiga ofertar mais oficina de esporte, mais oficina de cultura, mais recomposição, que desde que eu estou na rede de 2022 é o primeiro ano que a gente vê que tem a recomposição de aprendizagem para ofertada para toda a rede, de modo geral, né? Antes eram algumas coisas específicas, projetos dentro das escolas e tal, agora é uma coisa que sai daqui. E é importante, a gente sabe, não sei se vocês se inteiraram, não sei se a Rose vai tocar nesse assunto, mas a gente fez a avaliação do MEC agora, essa avaliação do índice da criança alfabetizada, para o ensino fundamental 1 e a recomposição das aprendizagens fundamental 2. E eu posso falar por matemática, a prova que a gente fez foram só sobre português e matemática, a gente não abordou as outras áreas. Matemática no ensino fundamental 2, no 8º ano, o índice de aproveitamento adequado é de 7%. E no 9º ano, o índice de aproveitamento adequado é 5%. Então a gente está muito aquém do que a gente precisa para realmente desconsiderar o pensamento da recomposição de aprendizagem. Porque, de modo geral, a gente precisaria atender a rede toda. Né? Não é um número que está na metade, é um número que está quase 100%. Né? A gente poderia considerar 100%. Então, só para eu encerrar, para não me estender, porque eu falo demais. Imagina. A questão documental parece detalhe, mas a gente vai ter que se debruçar de novo em cima disso. Principalmente porque Mongaguá mudou a questão do CEP, antes era um CEP único, agora é um CEP específico. Então, essas escolas que não atualizaram isso, obrigatoriamente, vai vir a identificação do serviço para atualizar. As meninas do projeto aí tentaram com pouco tempo organizar um mutirão a tempo para a gente regularizar a questão de CPFs, porque os nossos alunos, principalmente do Fundo 2, não tem CPF. Quem nasceu de 2015 para frente já vem na certidão de nascimento, mas anterior a isso não. E principalmente nas nossas escolas mais carentes, a gente tem um déficit aí de cuidar dos pais, de repente às vezes não tem tempo de levar o filho, ou não tem interesse também, enfim, cada um sabe da sua particularidade, mas a gente tem um déficit muito grande. E aí quando a gente migra para o censo, fica lá um aviso registrado de que o aluno está sem a documentação preenchida. Não é um impedimento para a gente registrar o nosso censo, mas é um aviso que simbolicamente quer dizer, olha, será que esse aluno realmente existe?
É igual o professor, quando você vai ver o cadastro do professor e a formação curricular do professor não está completa. Fica um aviso lá, você não impede de declarar o professor. Mas será que esse professor realmente é professor? Entendeu? São essas coisas que a gente... E tudo isso, a Rose que lida com os selos também, quando esses selos que a gente fala de educação também tem a ver com orçamento, né? São repasses. Se os nossos dados de censo têm esses alertas, a gente não atinge critérios desse selo e aí por conta disso a gente deixa de receber determinados níveis de repasse. Então, são coisas são detalhezinhos que a gente tem que corrigir e fazer uma máquina funcionar direito, para que a gente alcance o que a gente deseja, que não é só educação de qualidade, mas é a transparências corretas, informações corretas, né? A gente não gosta dessa coisa de Ministério Público ficar batendo na nossa porta toda hora, questionando por que falta isso, por que falta aquilo. A gente não quer isso, né? E quando eu falo falta, é falta de documento, falta de informação, que a gente não tem. Se a gente for vasculhar os armários aqui, tem muita coisa que a gente teve que começar do zero, porque não tinha informação. Não tinha informação. Eu só queria fazer um adendo quanto à questão da matrícula do ônibus, né? Que é um problema grave na nossa cidade, porque existem de um bairro para o outro um déficit de escola. Então é por isso que a prefeitura já lançou, né, aí nas redes, na mídia, que a construção de uma escola lá no Tonhão, Paulo, no Tonhão, né? Que é um lugar que a gente foi, né, por conta da cidadania, viu o quanto é longe, né, esse lugar. E as crianças dali não tem outro jeito, gente. Eles só podem sair dali por meio de ônibus. Não existe. Existe o Joaquim Monteiro, vai Imbi, o Cláudio Andrella, mas a distância é muito grande. E no Fundamental 2, a gente só vai ter o Jacobo. Então, mesmo assim, eles precisam. E depois o Flórida Livre. Então, é um fundo, né, de Mongaguá, que inclusive o Gabriel já mapeou isso, já tem tudo certinho, que realmente, dali aquelas crianças só podem chegar numa unidade escolar por meio de um ônibus. Então, assim, é uma das dificuldades também que a gente tem e que, se Deus quiser, em breve será sanado com uma escola ali, tanto de educação infantil, fundamental. A Ráudina, quando for inaugurada, ela já pega um pouco, né, dessas crianças na educação infantil, mas o Fundamental 1 e o Fundamental 2 necessitam urgente dessa construção. Tá bom? Paulo, você pode falar um pouquinho sobre o cadastro lá do PDD interativo, daquilo que a gente, né, não tinha ainda a ser cadastrado, e tudo vira verba para a escola. Só que vira verba mediante o nosso censo. Né? Como a gente tem falado, a gente está fazendo um trabalho que não aparece, né? Principalmente em relação a sistemas, programas, projetos. O PDD interativo, atualmente de hoje, a gente está fechando em relação à educação qualificada, mas a gente tem também a questão da equidade. Né? No CIMEC, que é o sistema que a gente trabalha, a gente está monitorando todos os programas, para a gente poder aderir, né, junto ao governo federal. No demandas em papel, né, às vezes me cobro bastante em relação ao governo estadual. Então, que aparece de convênio, de programa, a gente tem aderido. Isso não aparece para as escolas, não aparece para a comunidade, né, não aparece para ninguém. Acaba sendo um serviço interno, um trabalho interno, que vai reverberar lá na escola no dia a dia. Então, hoje a gente está fechando a educação qualificada, que é uma verba que vem do PDD para as escolas. Do PDD qualidade. A gente já aderiu ao programa Escola Comunidade, né? Tem o da educação especial também, a gente já aderiu, dentre outros que a gente tem aderido e tem acompanhado. O Luiz falou que a gente toda a matemática, a gente fez a adesão, verdade, e veio a verba, né, era com base em 2024 o censo. 2024 o censo. E veio a verba, mas a gente... Veio a verba para outra escola que a gente não tinha em funcionamento em 2024, que era o Regina Maria. Mas o aporte vai, esse aporte financeiro vai para as escolas? Não, é direto para a escola. É via PDD. É via PDD. A única situação que, assim, só a escola é elegível, porque uma situação que é interessante, todo mundo pergunta, mas por que não veio para tal escola e não veio para outras? Ou no caso da equidade, por que não veio nenhuma ainda? Porque a escola é elegível pelo MEC, de acordo com o que eles puderam lá.
né? Não é a Por isso gente que que os elege. dados corretos do censo, essa parte do censo, ela é muito importante estar alinhado, porque o MEC vai ver esses dados. Sim. Então, como que ele vai saber que aquela região ali, por exemplo, é uma região de vulnerabilidade? Ela vai ver se os dados estão corretos, se estão preenchidos corretamente, e nós sabemos que a nossa base de dados em relação a tudo, da educação, a questão administrativa, a questão da aprendizagem dos nossos alunos, nós não tínhamos. Então, até assim, os professores, houve uma queixa muito grande de ter muitas avaliações nas escolas. Por quê? Porque nós não tínhamos dados, nós precisamos. E há algumas coisas para o MEC, que eu falo que vem de efeito cascata, MEC, governo do estado, que a gente tem, como o Paulo estava falando, muitos programas de regime de colaboração com o governo estadual, que são inegociáveis, porque nós somos um município prioritário, né? Sim. Teve a questão da UMASP, né? Que a gente fez com... Também de regime de colaboração com o governo estadual, que é a Olimpíada Mirim de Matemática, para os anos E iniciais. ressaltando aqui que todo o dinheiro, né, desses convênios que é feito são dinheiro que vai direto na escola e que ajuda muito, porque qualquer R$500 que cai na conta, né, destinado para aquele programa, é algo que ajuda. Vou dar um exemplo que até citei na reunião do CACS Fundeb. O Sininho é uma escola de 2 salas, né? Ele está com R$24 mil de conectados na conta, porque a gente conseguiu fazer o cadastro em tempo rápido. E também, uma das coisas que a gente encontrou, mas que graças a Deus está sendo feito, né, toda a documentação necessária, 4 escolas não tinham APM desde 2014. Eram elas a Creche Vila Atlântica, o Hortência, o José Carlos Cesar. e o José Cesar. Então, são escolas que têm um dinheiro no banco ali, né, mas que não podem usar. Essa semana a gente já conseguiu liberar a Vila Atlântica, a Creche Vila Atlântica, e ontem, falando com o Felipe Montelupe, ele falou que para esse mês agora de junho, o juiz já vai liberar as outras 3. Então, assim, é dinheiro que o diretor recebe direto na conta para trabalhar lá o seu custeio, o seu capital e ajudar. O Felipe acabou de sair daqui, recebeu R$26 mil de infraestrutura. Então, assim, é dinheiro muito importante para a comunidade escolar. E se a gente não tem a questão do censo, a questão dos convênios, tudo isso bem agrupado, a gente não consegue receber. Então, pelo que a gente percebe, o Gabá perdeu muito dinheiro por falta de informação. Então, hoje, às vezes é chato, porque chega para o diretor, chega para o escriturário, precisa fazer, precisa dar conta, a gente tem prazo lá. Mas por quê? Porque são coisas que a gente tem que estar em dia, não tem outro jeito. O Gabriel vai falar um pouquinho, ele baixou aqui são dados do município, né, que já tem na internet, eu vou compartilhar, acho que eu compartilhei com você. E seria interessante também que o grupo tivesse, para ir tendo uma noção, né? Porque aí fala de censo, fala de quantidade de aluno, da formação do aluno, da formação do professor, e não adianta, é em cima de dados que a educação é feita. Se a gente não tiver dados, a gente não tem como aprimorar e também não tem como melhorar a questão financeira da escola. Então, eu vou pegar o gancho da dona Jaque. Pessoal, esse é um documento feito pelo MEC. O MEC tem feito um trabalho muito interessante da gente se apropriar, da gente se conhecer, porque a gente conhecendo a nossa rede, a gente consegue pensar melhor e pensar as políticas públicas de forma melhor e ver onde a gente está errando e onde a gente precisa melhorar. Então, para quem quiser, esse é um documento público, ele está disponível na internet, é só colocar lá no navegador aqui, tem MEC, que você vai achar esse aqui é outro site, eu tô com bastante cuidado, agora não vou achar. Mas se você colocar aqui, tem MEC, você vai achar, aí você pode baixar esse relatório, que é um relatório geral do município, e ele já vai falar de vários segmentos, programas importantes, como Educação Integral, PED-MEIA, PNI, PNEC, PNDE, Equidades.
Então, tem uma síntese bem importante de informação em relação à formação docente, quantidade de alunos, quantidade de alunos matriculados, por exemplo, em tempo integral. Então, é um material de consulta importante, principalmente a gente que está dentro da secretaria tem que se apropriar desse tipo de informação, principalmente quando o MEC entrega bem feitinho assim para a gente. Tá? Quando a gente tem informação também a gente pode pensar um pouquinho melhor a nossa política pública. Então, a pedido da Dona Maria Marta, a gente fez essa semana esse mapa para olhar a questão do Flórida Mirim em relação, então, aqui com os dados do IBGE, a gente conseguiu mapear as crianças de 0 a 4 anos, né, em círculos totais, a porcentagem dessas crianças por bairro e todas as creches. E a gente vê que realmente lá no Flórida é uma área que acaba necessitando mais, né, de um olhar atento, porque ainda não tem dentro do seu território, né, do bairro uma creche, e a gente tem no fundão aqui uma área importante, significativa, mesmo com a Audi, é uma das áreas que é menos cobertas. E a gente fez o mesmo trabalho também para as crianças de 5 a 9 anos. Né? Então isso daí foi enviado lá para o gabinete através da Dona Maria Marta. E outra coisa muito importante também, falando dos relatórios e dos dados, e uma sigla que a gente tem que se familiarizar, é a sigla da PNEC. O que é a PNEC? É a Política Nacional da Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. Não é mais uma opção saber e não saber essa sigla. Tem que saber, a gente está na secretaria, tem que se apropriar desse debate. Ah, mas por que tem que se apropriar desse debate? Vamos começar pelo básico, né? Hoje em dia, a gente tem no Fundeb uma das condicionalidades, a condicionalidade 3, que é um dos critérios, então, para o repasse de verba, que tem a ver com a equidade. Então, essa condicionalidade 3, a nível Brasil, ela está significando 7 bilhões e meio de reais. É bastante, é um valor expressivo, né, que os municípios podem acessar tendo essa complementação com a condicionalidade 3. O que a condicionalidade 3 prevê, né, entre os seus critérios? Prevê a diminuição da desigualdade. E aí o MEC está olhando para duas desigualdades principais. A desigualdade de critério de cor e raça, né, de racialidade, e o critério de condição socioeconômica. Né? Então, quando a gente olha aqui o nosso município, nós aderimos à PNEC, nós fazemos parte hoje da PNEC, conseguimos indicar uma pessoa para ser formadora da PNEC hoje em dia. Né? Quando a gente olha essa condicionalidade, a gente atende alguns itens, tem dois que a gente não atende, né? Que é o índice de redução de desigualdade de aprendizagem e o avanço no indicador de aprendizagem. Então, temos aí esse problema. Como é calculado, né, esses índices de desigualdade? O MEC olha para o mecanismo que ele tem, né, a avaliação externa, né, feita por ele, que é o SAEB. Então, em 2019, quando a gente olhava para o critério de racialidade, a gente tinha alunos pretos, pardos e indígenas com 45%, né, desses alunos tinham aprendizagem adequada. Em 2023 caiu para 31%, ou seja, não atendemos, não diminuímos a desigualdade no critério racial. Pô, Gabriel, teve a pandemia, ninguém está ignorando isso, a gente sabe como bateu forte no nosso município, mas tiveram municípios que conseguiram. Então, quem sabe um dia a gente vai estar na lista dos municípios que conseguem. Né? E a desigualdade socioeconômica também, nós não tivemos avanço no critério de superação do nível de condição socioeconômica. Então, 38% dos alunos tinham aprendizagem adequada, essa aprendizagem caiu para 30,22%. Então, quando a gente tem esse tipo de resultado, a gente se depara com esse tipo de situação também. Por exemplo, o PDD Equidades, que manda verba para as escolas, ele só está disponível para quem já estava elegível em 2025. Então, para o primeiro bimestre de 2026, quando a gente olha a tabela que foi disponibilizada, nós estamos correndo da articuladora PNEC, a nossa articuladora PNEC aqui da Baixada Santista não entrou em contato com a gente, mas a gente foi atrás da formadora de Miracatu, fomos a Miracatu para entender, estamos tendo orientação, ela passou esse documento do governo federal mostrando que nosso município não tem nenhuma escola elegível. Né?
Em compensação, quando a gente olha, vamos comparar com alguém da nossa unidade, né, região metropolitana, que é parecido com a gente, vamos olhar para Bertioga, olha aí Bertioga, a quantidade de escolas. Cada escola recebe 3 mil, 30 mil, e dentro do PDD Equidade a gente tem as linhas do PDD Equidade, que é Água e Luz, esse RN, eu não lembro de cor, você sabe? Esse RN de cor, eu não lembro. O EREG é Educação para as Relações Étnico-Raciais, EJA, Escolas Sustentáveis, Educação do Campo e Guerrilhos de Sul. Você vê, EJA foi uma coisa que sempre existiu no município. Sempre existiu. Então, assim, falta informação dentro do censo para que esse EJA seja aplicado. E também a educação dos jovens e adultos na cidade, ela nesse 2010, mais ou menos, ela era bem atuante e forte em todas as unidades escolares. Foram reduzindo, né? Mas só tem um polo hoje, né? 148 alunos, né? Poucos alunos. Como era anteriormente, Porque tinha Regina Maria, tinha Joaquim Monteiro, Baiacuí, Jacina, Joaquim Monteiro. Monteiro. Todas as MFs, as escolas de primeiro ao quinto, elas ofereciam a educação de jovens adultos. E aí tinha também de sexto ao nono, né? Em alguns pontos, reduzindo. Chegou no Tonico Silva, né? Ele tinha mais em Veracruz. Chegou no Tonico Silva, juntou todas as turmas de Fundo 2 e Fundo 1. Infelizmente, a meninada de 16, 17, 20 anos não vão para estudar, isso termina afetando a pessoa de mais idade, muitas vezes na terceira idade, e foi minguando, né, algo que... Mas eu acho também aí, foi a questão também do interesse, na época, das políticas públicas em manter esse segmento, o engajamento desse segmento, né? Então não teve esse interesse aí de manter esse segmento aí atuante. E outra questão, a maior questão é a nossa questão do índice da criança alfabetizada. E aí também o índice de analfabetismo no município, né? Aí só complementando, né, minha fala, mostrando a importância desse tipo de documento, olha como a facilitação gráfica do documento do MEC já ajuda a gente a entender um pouquinho o nosso contexto, né? Então a gente tem uma leve melhora, né, uma tendência de melhora, tivemos uma queda, né, em 2024 no índice do indicador de criança alfabetizada, o ICA, e também explicar e justificar o porquê algumas coisas nós fazemos, né? Então quando chega a avaliação lá na escola, é cansativo, é chato, mas é importante, porque ó, a gente já veio com esse xizinho mostrando que em 2025 o nosso município não fez. Isso também vai impactar no nosso selo, né? E vai impactar na qualidade da formação dos nossos alunos. Se vocês procurarem em 2024, o selo ali era ouro, porém não tinha as condicionalidades que 2025 teve no VAR. Então nós pegamos pela metade do ano, né, a questão da educação, e muitas coisas de janeiro a junho não foram feitas, principalmente questão de matrícula. Então, era por isso que a gente não tinha dado, não tinha uma avaliação externa, os nossos diretores e coordenadores ainda não são tudo contra. Mas, como em 24 não tinha essas condicionalidades, ainda conseguiram ser ouro. Mas se vocês buscarem o diagnóstico de 2024, ele também é um diagnóstico triste, não é um diagnóstico bom. Então, hoje, o que a gente luta? Para que esse selo volte a ser ouro. Mas para ser ouro, além de tudo aquilo que a gente tem que cumprir, tem todas essas funcionalidades também. E até a gente estava conversando baixinho com o Gabriel, viu, Luiz, da gente fazer uma apresentação disso no HFC das escolas. Sim. Os professores, eles precisam entender que muitas coisas a prefeitura faz, muitas coisas de nível de secretaria, mas a ponta tem que estar fortalecida também. Senão a gente Mas, já em relação a isso, a questão até foi bem interessante. Não tinha conhecimento desse painel, mas são os dados que eu trabalho com eles, né? Então, em relação ao selo, né? Que foi um trabalho
muito água no passado, assim, para o preenchimento, e assim, teve partes que a gente zerou em tudo. Por que nós zeramos? Porque o município não faz avaliação, não tem um sistema de avaliação. Por isso que foi inegociável fazer a avaliação proposta para o MEC, que tem uma plataforma ampla, já tem as provas, tem modelo, tem um monte de coisa. E foi mostrado para os professores essas avaliações, Então, né? mas hoje a gente tem que conscientizar esse professor que foi feito, porque é preciso. Porque a gente queria nota. Sim, é inegociável. É preciso. É E inegociável. aí, essa às imagem vezes, que eles resultado, têm. que é essa imagem que eles É. só tem avaliação, toda hora uma prova, sim, toda hora uma prova, até porque a nossa situação. E o mais interessante dessa avaliação do MEC, quando a gente olha para a nossa avaliação diagnóstica interna, que nós fizemos, né? Os dados são muito equilibrados. Assim. Então, os nossos resultados realmente condizem com aquilo. Então você vê que a gente não tinha essa informação. Se de repente a gente tivesse essa informação dos anos anteriores, talvez a gente já pudesse ter começado em 2025, ali no meio do ano, já pensando no primeiro momento nessa recuperação. A gente não conseguiu porque a gente saiu da sala de aula sabendo da realidade, mas se não tem informação, eu posso falar da minha sala de aula, eu não posso falar da rede. Agora, esse ano, a gente já consegue falar de rede. Por quê? Nós temos informação tanto do MEC, tanto interna quanto interna, que nós nos demos o trabalho de fazer. Então, é importante, dado número, informação, a gente precisa ter. Quanto mais informação a gente tiver, mais informação a gente consegue ofertar, melhor são os nossos resultados. Né? Sim, em relação a essa questão dos professores, falar que é obrigado a fazer. Porque essas que são conversadas pra gente. Não comentam nada, tem que fazer. E assim, na última reunião, trimestral, foi dito que tudo é planejado. Nada é feito do acaso nem da cabeça de ninguém. Se existe um planejamento, isso tem que se passar no começo do ano. Porque acredito que tenha sido conversado muito antes. Houve planejamento, não foi citado nenhuma prova, nem nada. Chegou, semana que vem tem prova. E aí, nós temos um planejamento, foi feito com a gestão, e em nenhum momento foi tratado isso. Então, sim, a palavra vai ser essa, porque é assim diretamente. Então, a conversa tem que mudar. Mas assim, ó, a respeito, eu não te cortando, mas a respeito da avaliação MEC que veio, que foi inegociável, no segmento do primeiro ao quinto, foi avisado no planejamento. Sim, porque né, foi avisado no planejamento, está lá nos slides, e todas as coisas que vêm do MEC e vêm São Paulo, porque é um regime de colaboração, será inegociável. Nós não temos opção de fazer ou não. Né? Nós temos de fazer, por conta que nós estamos nessa questão de ser prioritário, que atende a esse nicho aí, que é o compromisso da criança alfabetizada. Agora, do sexto ao nono, já é o pacto da recomposição das que a gente tentou, Robert, né? em relação à prova do MEC, a gente tentou até o último momento, como a gente tinha já o provão previsto no calendário e a avaliação diagnóstica que a gente tinha comentado, a gente tentou não fazer. Só que, como a Rose falou, foi negociado. Como tem que fazer para o índice da criança alfabetizada, a gente não tinha informação para prestar para o MEC, falou, o Fundamental 2 não precisa. Então, nós fomos obrigados a fazer também. E enquanto a gente não atingir o nível adequado de aproveitamento, nós vamos ser obrigados a fazer todo ano. Então, no final do ano, a gente vai ter que fazer a avaliação de saída, assim como vai ter a nossa, vai ter que ter a do MEC também. Essa do MEC, ela tem 3 ciclos. Ciclo 1, 2 e 3. O município, ele tem ainda a possibilidade de escolher apenas 2 ciclos. Até porque há um custo orçamentário, né? A questão do quantitativo de impressões. Então, nós escolhemos fazer a entrada e a saída. Né? Tem município que faz a ciclo 2, que é pelo IME, eles fazem o ciclo 2 e o último. Né? Então, assim, quais municípios são obrigados a fazer essa avaliação? Quem não tem um sistema de avaliação. Nós não temos. Tanto é que está ali no portal, que vem lá do MEC, que nós não temos como avaliar esse aluno dessa forma, né? Então, agora, se você olhar, vocês, professores, a equipe de estudo das unidades, se vocês entrarem lá no portal, todos vocês
vão ter acesso aos dados, às habilidades, qual aluno, até aluno por aluno. Se você entrar no 8º A lá da sua escola, você vai ver lá que João, ele é adequado, quais habilidades ele não tem. Então, vai ter aluno por aluno. Então, e para que isso? Para que nós possamos fazer o plano de ação, né, dentro daquela habilidade que o aluno não tem, e ele consiga evoluir aí nessa questão e a gente conseguir sair desse Foi buraco. aquilo que foi falado na reunião do CACS Fundeb. Tem coisas que é a nível da prefeitura, tem coisas que é a SEDUC, tem coisas que não adianta a prefeitura fazer, a SEDUC fazer, se a conta não tiver também dentro dessa engrenagem. Então, assim, eu tenho lá na minha sala 25 alunos, 30 alunos. Eu preciso saber, mediante a esses dados, aquele que eu vou precisar dar uma tarefa de recuperação contínua, aqueles que precisam ir para a reconstrução da aprendizagem. Então, assim, o nosso trabalho hoje de quantificar, né, essas situações é exatamente assim, para chegar para o professor e falar, professor, agora é com você. A gente conseguiu chegar aqui num dado, olha, a visão da sua sala de aula é essa, mas quem vai fazer essa mudança? Pessoalmente o professor, não tem outro profissional. O meu questionamento não é sobre fazer, Sim, é sobre como é passar. a Tanto é que direcionamento. a gente discutiu, né, de pegar um HTBC agora nesse final de período, né, de bimestre, em que os meninos possam levar esses dados, né, vocês tenham essa condição de saber, né, o porquê. Nada é aleatório, né, vamos fazer porque é bonito fazer prova. Não, é dispendioso fazer prova, mas nesse momento necessário, até que a gente consiga mudar aí esse panorama, que também foi uma herança, mas eu vejo a herança como, a gente sabe pegar a herança e fazer dela, né, um bom fruto, ela vai prosperar, e é isso que a gente está querendo. E a questão é justamente essa, se já tem um planejamento, passar as aulas. Porque aí você trabalhar pelo em cima disso. Porque eu tenho que trabalhar no planejamento de aula, e eu não consigo adiantar todo o conteúdo, tendo em vista que tem composição, tem N fatores. Mas eu acredito Sobre a prova médica, talvez não tem seja data específica. talvez não seja um problema seu, sabe? Mas o que a gente nota na rede, o grande maior problema quando a gente fala no compromisso é a falta de professores. No sentido do professor faltar mesmo, né? A gente tem todas as salas hoje atribuídas, de todas as disciplinas, vou falar pelo Fundamental 2, e aqui estão as supervisoras, né, que vão acompanhar a fala. E o grande e maior problema nosso de chegar nessa ponta é entender que a cada aula, por exemplo, uma aula de história que eu tenho 2 na semana, se eu faltei naquele dia e eram 2 aulas, provavelmente consigo manter outra. Se daqui 15 dias eu falto de novo, daqui mês, ou seja, qual é o conteúdo que o meu aluno está aprendendo? Entende? Então, assim, na verdade, a gente tem que ver que o compromisso, lá na ponta, é o compromisso. A gente pode estar com tudo certo, material escolar, uniforme, escola trabalhando, alimentação, tudo. Que a gente sabe que tem muitas coisas aí sendo, né, tá em dívida. Mas, quem muda? Somos nós. A gente que muda. Se a gente não tiver esse compromisso com o nosso aluno, porque o compromisso não é com prefeita, com secretaria, com supervisão. O compromisso é nosso, daquilo que a gente escolheu em fazer pelo nosso aluno. Entende? Então, é nesse sentido que a gente precisa mostrar, né, para os nossos pares que tudo está em nossas mãos, não tem outro jeito. Né? E eu fico pensando na cabecinha da Lise, o flash que passa, né, porque eu acompanhei ela junto com a Claudinha, a Leila, a mais aqui que está, uma educação totalmente diferente dessa que a gente vive hoje. Nós temos muito orgulho da nossa educação, porque a gente também tem muito orgulho do trabalho que já foi feito, né? E que hoje a gente vem recompondo, mas aquilo que eu falei na outra reunião, eu acredito e sei que ele vai acontecer, tenho certeza disso. Até porque, pelo que vocês estão vendo, é uma equipe que não para de trabalhar.
seja as meninas na supervisão, seja o Paulo lá na parte administrativa, seja os outros meninos aqui na questão do planejamento, que nem é parte dele, porque eles são coordenadores de área, então eles cobrem 2 campos também, né? Então, assim, é uma secretaria comprometida naquilo a fazer o que ela precisa fazer, em todos os sentidos. Então, é por isso que eu falo, a equipe é muito boa. Então, eu acredito, pela equipe, eu acredito. E sei que lá na Conta a gente tem profissionais maravilhosos. Eu conheço e tenho uma lista extensa de professor que é muito bom, que dá o seu recado, que faz as suas coisas corretas, mas que a gente ainda tem que envolver uma outra parte. Bom, o Gabriel está projetando ali, só para vocês entenderem, esses dados aí, essa tabela é da nossa diagnóstica interna. Essa tabela ela consegue trazer para a gente, através da metodologia de Farol, a realidade da nossa rede dentro de cada escola. Então é um olhar micro. Para cada habilidade aí de língua portuguesa, eu consigo julgar os alunos, as turmas que estão acima de 75% de aproveitamento, entre 50% e 75% de aproveitamento e abaixo de 50%. Então você vai conseguir olhar para a habilidade e falar, não, essas daqui eu não preciso reforçar, essa daqui dá para tocar direto. Agora algumas outras a gente precisa olhar um pouquinho mais específico. Então, ó, a gente consegue, todo mundo, a gente está construindo isso para disponibilizar para os professores de forma individual para cada componente, apesar da gente ter feito a avaliação diagnóstica só com português e matemática, a gente está com o olhar debruçado em cima para todas as áreas, para tentar ofertar a possibilidade de todos os professores trabalharem nessa recomposição com aquela dificuldade. Poxa, eu dou aula de matemática, mas o cara não sabe ler, como é que eu vou fazer? Então, assim, como é que eu vou ajudar esse cara a entender uma interpretação de texto? Como é que eu vou, né? E a gente está tentando fazer esse documento já, na verdade, assim, como é uma coisa extensa, que a gente decidiu fazer escola por escola, habilidade por habilidade, também é uma coisa que a gente não consegue produzir de forma rápida. Mas eu acredito que a gente vai conseguir alcançar o êxito e dar uma resposta, mostrar para a rede, mostrar para os professores que não é em vão, que a gente não está criando mais uma cobrança ou mais um instrumento. A gente está ofertando um instrumento que realmente dê uma resposta que a gente não tem. A gente olha para as nossas salas e a gente percebe, mas fala, mas e antes? Como é que esse aluno chegou no 9º ano com uma letra que é uma letra que não é cursiva, que não sabe ler uma letra cursiva da lousa, que não tem interpretação, que tem descalculia, mas por quê? Ele não tem laudo, já fez acompanhamento, o que aconteceu? Agora a gente vai ter a resposta, entendeu? Eu queria só complementar, o Luiz. Então, lá no planejamento, com os professores no começo do ano, a gente tinha colocado que ia ter essa avaliação diagnóstica no município, fizemos a avaliação diagnóstica, fizemos esses dados e agora a gente está nesse processo de produção, que é algo que a gente espera trazer uma intencionalidade pedagógica para a recomposição dentro da aula que já acontece. Então, não seria um serviço a mais para o professor. Seria o professor ter um olhar cuidadoso de perceber que aquele conteúdo que ele ensina de ciências, de história, de geografia, ele pode ser utilizado também para recompor habilidades que foram perdidas. Vou pegar só um exemplo aqui. Só 60% dos alunos do Givaldo demonstraram ter capacidade de ter desenvolvido a habilidade de inferir informações implícitas no texto. Como o professor de geografia pode atuar nisso? Como a geografia pode atuar nisso? Por exemplo, no 6º ano, no 2º bimestre, esse ano, nós temos o ensino de cartografia. Então, eu peguei isso daí e coloquei assim, você pode ir lá na habilidade de reconhecer a importância da cartografia como uma forma de linguagem. Então, se o texto cartográfico, se a linguagem cartográfica está ali expressa, você está com um monte de informação implícita. Então, você pode trabalhar o desenvolvimento da habilidade de leitura de informações implícitas na sua aula normal de geografia, trabalhando a cartografia. Então, reforçar a importância da cartografia como uma forma de linguagem para representar os fenômenos nas escalas local, global, fomentando a identificação e interpretação de informações implícitas. Todo professor de geografia, em tese, já faz isso. Não é uma novidade. E aí, uma outra atividade que eu coloquei aqui de sugestão, então vai vir uma sugestão também, obviamente, muito simplificada. Por exemplo, laboratório de leitura de mapas. Então, realizar a leitura coletiva de produtos cartográficos no município, a análise do texto pode ser feita em grupo de até 4 estudantes. Inclusive, o
os mapas do município eles estão disponíveis por um drive para os professores de geografia, né? Eles podem acessar. Antigamente as escolas tinham mapa, hoje em dia nem o mapa mundo Mas é uma demanda dos professores de geografia. Sempre que eu vou na escola, eles estão pedindo os mapas murais. É uma coisa que a gente tem que conseguir para Uma eles. coisa importante também, vale ressaltar que os mapas da cidade, nós nunca recebemos. Eu, pelo menos, eu pegava assim de folder, às vezes desenhava assim para poder dar para o meu aluno. Agora nós já temos. E aí, só um adendo, né, como da minha, o quanto é importante a educação infantil, né, trabalhar a questão da lateralidade, do conhecimento de corpo, né, e aí fica para o professor de educação física, né, essa questão, se a gente não tem isso interiorizado, a gente não consegue colocar isso no papel. Né? Então, o trabalho lá na primeira infância, como tem que ser um trabalho bem feito, bem organizado e com intenção também. Aí a última colaboração que eu queria dar, porque eu já falei mais do que eu esperava, é só comentar que nós também na PENEC recebemos alguns documentos. Na última reunião que a gente falou sobre o PENEC, você falou, meu, o que vai chegar, né, nas escolas? Então o MEC ele preparou isso daqui, que é um protocolo de identificação e de resposta ao racismo. Então todo professor da rede pública nacional poderia se apropriar desse documento, porque é um documento federal. A gente vai incentivar que os professores da rede se apropriem. Já solicitei que isso seja incluído em pauta de HTPC, para que os professores saibam que existe. Mas tem algumas coisas que também demandam da capacidade de nós nos gerirmos. Por exemplo, o protocolo sugere que as escolas tenham comitê de combate ao racismo. Mas isso é uma coisa também que precisa ter essa energia lá na base, que eu sei que é difícil ter. Mas é um documento interessante, bem legal, vale a pena se apropriar para a gente pensar que esse tipo de problemas acontecem na nossa rede e a gente precisa combater eles. E o último documento que eu vou comentar que saiu do MEC é o Guia para a Declaração Étnico-Racial, que é uma coisa que vai afetar e atinge principalmente as secretarias. As secretarias, esse documento, transparece como lidar com essa questão e pontua também para a importância que as secretarias, né, municipais, estaduais, levantem esses dados, porque esses dados vão se refletir lá no condicionalidade 3 e, vamos ser bem sinceros, né, no combate da desigualdade. Porque a gente quer esse dado porque o principal objetivo não é ganhar mais verba, o principal objetivo é que a gente tenha uma sociedade justa, igualitária e que todos tenham a oportunidade de ter um futuro digno através de uma educação de qualidade. Então, ter os dados é um passo essencial para isso. Então, vem essa orientação para as secretarias também. E a gente está fazendo, né, está propondo um plano de execução para tentar fazer essas políticas acontecerem. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está mais por dentro do PENEC. O PENEC também vai estar envolvido junto do sistema presença, dos auxílios, essas coisas, ou não? Você tem essa informação? Não, tem essa informação. A gente tem que prestar atenção porque essa é outra plataforma que também é importantíssima da gente tomar cuidado, é o sistema presença, que é a questão das famílias vulneráveis que têm direito ao auxílio Bolsa Família. A atualização começou agora, né? Foi liberado ontem. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente não prestando esse esclarecimento também, não adianta nada a gente colocar no SED que o aluno é vulnerável, se o cruzamento dessas informações, porque são sistemas diferentes, então a presença é única e exclusivamente para o Bolsa Família. Se esses dados não forem iguais, se esses dados não forem cruzados, não adianta nada a gente inserir os dados de alunos vulneráveis na sede, sendo que eles não estão alimentados no sistema presença e de repente tem ou direito... vice-versa. Ou vice-versa. Vou ser sincera, falando pela secretaria, tá? Tem muita mãe que não gosta de falar que... A gente sabe. A gente sabe que é o principal problema. O que eu aqui no SEG, o que a gente começou a fazer? Eu entrei lá em fevereiro. Desde então, eu até comentei com você que a gente precisava fazer uma atualização. Hoje em dia, eu falo para o pai a seguinte coisa. Vamos fazer um novo formulário, nós fizemos uma nova ficha de matrícula com todos os dados que a gente vê que a gente precisa. Se o aluno é participante do Bolsa, se ele está com a caderneta de vacinação em dia, se o pai considera ele qual a raça, se tem até nome socioafetivo, a gente também já colocou lá, apesar que é
MEF, né? Então, pra Se gente o pai ainda, considera, tem que ter. que a gente ainda não tem essa parte, mas eu sei que tem muitas escolas que têm, né, esse tipo de situação. Então, a ficha de matrícula do CENEA hoje em dia está completamente com todos os dados que se precisa. Até número de NIS, número de CPF, número de SUS. Que é uma coisa assim, né? Não pode ser só a ficha do CEAPU. Então, é isso que eu estava, até comentei com ele aqui. O ideal é assim, porque não adianta a ficha da creche, quando a criança entra, ser completamente irrisória, se o que vai precisar é tudo. E quem faz o cadastro tem que mentalizar o quê? Hoje ele está comigo, amanhã ele não está mais. Entendeu? Antigamente eu estou na Secretaria de Escola há 10 anos. Antigamente eu conseguia colocar a foto do aluno no sistema do SED. Hoje em dia eu não consigo mais, só o Estado. Então eu acho que aí também já entrou uma certa discriminação para as outras escolas, mas é um sistema que está mudando. Mas isso mudou do ano passado para cá. Então, até o ano passado, quem eu conseguia colocar a foto no sistema do SED, eu coloquei. Que é onde eu faço o cruzamento do SED com o sistema do CIUEB. Sim. Você já faz, mas nem tudo vai. Realmente, nem tudo que está no SED vai para o sistema do CIUEB. Então, que nem eu cheguei no CEA em fevereiro. Tive que fazer a atualização dos 300 e poucos alunos, porque nunca tinha sido feito. A maioria estava como não declarado. Só nisso aí a gente já perdeu 20% de orçamento da escola. Eu perdi assim, eu fiz todo o aluno. O que eu acabei fazendo? Eu acabei atualizando o sistema do SED e não mexi no CIUEB. Porém, um acordo que nós fizemos lá na escola é o quê? Vamos fazer um documento, vou ver quais são os documentos que está faltando de cada aluno para ser entregue para o pai, para ele preencher e devolver para a gente. Para quando for a próxima rematrícula, a gente já está com tudo correto. É esse o processo. Porque senão não vai dar certo. Então lá eu achei assim, eu acho que pelo menos uns mais de 20 alunos que não tinham CPF. E eu saí correndo atrás. Não, e aí você olha, essa escola tem 300 alunos, vamos colocar que se fosse R$1.000 a mais para cada um que fosse declarada como vulnerável. Se são 300 alunos, quanto dinheiro perdeu? R$300.000. Só para complementar um pouquinho a questão, né? Essa parte aí, eu acho que a Secretaria depois vai formalizar esse documento com as outras unidades escolares, né? Que está faltando essa questão que o Gabriel falou que é bem importante para a gente preencher os documentos, que dados corretos é bem importante. A gente já viu que não adianta fazer, né? A Secretaria de todas as escolas tem que estar lá com os dados certinhos. Só para complementar lá que a gente falou sobre as avaliações, eu vou aproveitar esse gancho aqui das avaliações, então a gente recebeu essa nota técnica, que fala sobre o compromisso da criança politizada, certo? E lá dentro dessa nota técnica há um painel que saiu atualizado ontem, né? Esse painel fala das avaliações do ano passado, né? As avaliações em regime de colaboração com o governo do Estado de São Paulo, SAESP, e o índice da fluência leitura, que é o FL, né? Que é da plataforma CAED. Então, eles acho que fazem um panorama aí, e a gente tem um panorama de todos os municípios, acho que aqui está Mongaguá, o tanto de alunos que nós temos no segundo ano, o número de escolas, né? E aí nós temos esse painel aqui das nossas escolas. As nossas escolas teve aí uma evolução na questão da prioridade, né? Até então, até semana passada, eu estava com um número antigo de escolas que nós deveríamos priorizar e priorizar pensando também em questão do orçamento, né? Que foi
está falando lá que a gente tem que investir nessas escolas e falando dessa questão desses dados, das escolas que ficam em regiões periféricas, né? Então, agora mudou, né? A gente tem as escolas, lógico, as escolas que têm maior número de alunos dos segundos anos, e essas escolas estão em lugares periféricos, né? De vulnerabilidade social, e aqui sai o risco de não atingir a meta. Então, esse risco é que as escolas que provavelmente o MEC já delineou aí para a gente que talvez essas escolas não vão conseguir. Então, Joaquim Monteiro, Ivone, tem um risco muito alto de não atingir a meta. Né? Aí vem risco alto, Pequeno Príncipe, Jacira e Cassimiro. Moderado, Barigui, Cláudia Andrella. Olha e Flórida Mirim. Interessante que o Barigui e o Cláudia Andrella eram um risco alto. Só que o Luiz mesmo pode falar que nós pegamos o resultado do Saresp e a gente viu que essas escolas elas tiveram um avanço ali, uma melhora ali, né? E foi o resultado da prova do ano passado, tá, gente? A prova realizada no ano passado. Que é o primeiro ao quinto faz Saresp, né? E aí, Tonico, Nair, as outras escolas ali têm um risco baixo de não atingir a meta. E Vila Atlântica, Vila Atlântica é uma escola que ela era prioritária. E agora ela tem um risco muito baixo de não atingir a meta. Então quer dizer que ela vai conseguir atingir a meta, né? O Célia, o Vila. E o Sítio também era uma escola com risco muito alto. Hoje elas mudou aí esse panorama. Então a gente está... Esse panorama também fica às vezes mudou pela forma de ter a aplicação da prova da fluência leitora. Porque na minha escola, PMF Vila Atlântica, quem fez a prova com os alunos foi a moça que estava como coordenadora, que era uma ex-secretária de escola. Que nunca tinha entrado numa sala de aula, não desmerecendo. Ela foi lá, fez o papel. Só que a forma com que a gente também faz a avaliação desse aluno, quem faz a avaliação desse aluno, também, então, eu acredito que muito dessa questão da mudança foi de que forma esses alunos foram avaliados. Mas é que esse dado, talvez, não seja só, como eu falei, existe o Saresp. Então, quando junta os dois, existe uma meta. Por exemplo, se você está próximo da meta, não atingiu a meta, você não atingiu. E cada vez, quando você atinge aquela meta, ela salta. Entendeu? Então, assim, você tem que atingir a meta. E o salto, talvez, aí não tenha sido, por mais que tenha essa problemática, não foi medido só nesse quesito do Saresp. Existe, do Saresp não, do IFL, que é o Índice da Fluência Leitora. Aqui era só para complementar os dados, né? Mas a nossa pauta de hoje era sobre esse outro assunto também que a gente tem que fechar, porque eu quero mandar para ficar... Nós já havíamos trabalhado esse aqui em conjunto. Nós mandamos, dia 18 de 12 de 2025, o regimento do Conselho. Lembra que a maioria estava aqui, nós não tinha regimento, o Conselho Municipal de Educação. Nós fizemos um rascunho, aí trabalhamos em cima daquele rascunho e mandamos para o jurídico, né, com o auxílio da doutora Paula, que está aqui presente. E ele mandou, o doutor Fernando, lá, o jurídico da prefeitura, mandou uma resposta, né? Nós mandamos, essa parte que está em vermelho, que pode continuar certinho. Apenas ele não fez nenhuma crítica, assim, dizendo que está algo errado. Ele só melhorou a redação do artigo 7, né? O 15, ele colocou assim, o recebimento de denúncias. Lembra que a gente estava assim que uma pessoa não pode ir lá, eu sozinha, eu tenho que decidir no colegiado para poder resolver as coisas do conselho? Então, essa parte ficou. O recebimento de denúncias será centralizado na Casa dos Conselhos para registro oficial. A mesa diretora coordenará as diligências institucionais em dupla
com o relatório circunstanciado. Decisões oficiais dependem da validação pelo plenário, reservando o dever de cada conselheiro de levar fatos detectados ao conhecimento do colegiado. Então, assim, ninguém pode sair tomando, eu sou tal do conselho, vou sair fazendo, foi sobre isso, né, que a gente teve até um problema aqui interno em relação a isso. Então, essa parte em vermelho sai, para entrar essa que o doutor, tá, orientou. O restante, aqui também vai ficar por pode ser reconduzido por 2 anos, né? A gente colocou se a legislação assim permitir, então é permitido. E o resto está tudo certinho. Esse aqui. Mas, não estou achando aqui, eu já acredito que você falou de coisa, mas aqui eu trouxe impresso, né? Aqui está o parecer do doutor, vou passar aqui para quem queira ver, o parecer, ó, doutor procurador do município, Fernando Luiz de Souza Santos, pode passar aí, que foi o que ele enviou, a Casa do Conselho me enviou. Então, eu acredito que agora, mudando essa redação desse artigo 7º, a gente já, o nosso conselho já fica com o regimento tudo corretinho, tá? Mas nós estamos com um probleminha aí. Nós vamos mandar para lá e eles que publicam. Nós estamos com um problema em relação aos membros do conselho, né? Então, olha, eu recebi do Júlio César Delfino de Oliveira, ele pediu, né? Ele não faz mais parte, então ele pediu para sair. Então, como representante de ensino, da diretoria de ensino, a gente vai colocar a Marilene, ela já ela está nas 2 redes, mas como ela é representante do Estado, então ela passa, a gente estava sem uma pessoa, então ela passa a compor como representante da rede estadual. E também o César, ele saiu, ele foi para o esportes, né? Então a gente precisa de alguém da secretaria, a Patrícia Cassiari, suplente, e no lugar da Mari, que agora passou para a questão da rede estadual, entrará a Adriana, que está aqui presente também, a Adriana Cristina Pires Rial. De funcionária, a funcionária não veio mais, não deu satisfação, então a gente vai, o funcionário Wagner, que está aqui presente também, ficará no lugar. Eu só estou com um problema aí, gente, da rede particular. A Lise Meire, que está presente e vem em todas as reuniões, ela era suplente, ela passará a ficar como titular, porque ela é presente, né? E atuante. Todo mundo ri quando fala. E atuante, eu preciso só de um suplente para a Lise, né? E assim, porque eu também, para mandar essa parte do regimento, eu tenho que estar com esse. Lá na prefeitura, na parte lá da Casa dos Conselhos, no site, tá a formação do conselho antiga lá, nem a mesa lá não está correta. Então, estou esperando a gente arrumar tudo isso. Agora o regimento veio tudo certinho, vamos mandar todo o documento para que fique todo documentado. E a pauta da reunião hoje aqui, a lista de presença, está com o nome das pessoas antigas. Quem são os novos membros? Assine aqui, ó, demais presentes. Quem não é membro também, tipo, Gabriel não é membro, Luiz não é membro, assine aqui nos demais presentes. E aí, na próxima reunião, vai estar tudo formalizado certinho, tá bom? Não tenho mais nada a tratar. Alguém tem alguma fala? Não chega, já foi demais. Vou falar mais, não. Alguma coisa até para colaborar com o que foi dito? A Liz, acho que quer falar alguma coisa, Liz? Não, a Joana perguntou assim, eu acho super legal o que acontece aqui, né? Hoje eu estou fora, né? Mas comecei com todos esses LQP aqui, PDD. Você que começou. Fui eu que comecei com essa brincadeira, né? E aí... A Juliana me falou que você que era quem deveria consultar, e eu preciso pegar essa telefone depois. Quando você fala das angústias, Você compartilha dela, né? Porque eu posso contribuir aqui, então eu acho
super legal que a rede está aberta para isso, que eu peguei dados que não tinha, né, essa abertura. A questão das secretarias eu achava super legal juntar os secretários de escola e partilharem as experiências, porque experiências boas como a do Célia têm que ser faladas entre os pares, porque a gente trabalhava com uma rede até muito menor. Então eu era a louca da reunião, toda hora as meninas, a Angélica e as meninas perguntavam, uma reunião de novo, Luiz? Eu falei, mas a gente precisa passar os dados para as pessoas. Então eu acho assim que se estreitar os laços, essas informações chegarem ao gestor, do gestor no coordenador, do coordenador no professor. Os professores, a gente tinha um monte de capacitação, então nas provas ia fazer capacitação também. Então, assim, tinha muito tempo em que a gente conversava com a ponta do negócio. Então, ficava mais, todo mundo virava mais parceiro, porque tinha-se um propósito em comum. Né? Hoje eu estou na privada e eu mantenho a mesma forma de gestão na rede privada. Eu acho que é super importante, mas aí é o que a Jaque falou, todo mundo tem que estar ciente do seu papel nessa grande engrenagem, não é lojão. Se qualquer coisinha falhar, que nem você está falando dos membros do conselho, se ela não tiver com essas benditas publicações, nomeações publicadas no Diário Oficial, qualquer Ministério Público derruba tudo que a gente está fazendo. Eu tomava de Ministério Público assim a cara. É por isso que eu falei, a gente não quer isso, a gente quer que seja transparente, a gente quer o contrário, né? E é chato, porque quando você está no Ministério Público, parece que você não está fazendo nada. Né? E não é justamente você que não está fazendo, porque o seu trabalho depende dela, depende dele, depende de todo mundo. Né? Que nem ela está falando do contraturno, que a gente pegava mais educação, quantas vezes nós brigamos para botar todos os meninos cadastrados. Então isso não pode se perder, é muito dinheiro. Eu adoraria ter dinheiro que vocês têm à disposição. Eu adoraria. Mas brincadeiras à parte, mas é esse compromisso que eu acho que tem que ser cada vez mais validado. Só uma pergunta, vou tornar um pouquinho, vocês tiveram previsão de abrir mais EJA ou os que tem vão continuar? Então, a gente teve até matrícula, né? Para que abrisse um ainda ou no final. Eu acredito que agora na metade do ano, porque o Estado já abriu as salas do Regina Maria, né? E como a gente estava no processo de meio de ano, a gente esperou para que a nossa parte do Regina Maria vá a partir de julho, né? Depois do recesso, até para não causar um tumulto na rede, né? Então, eu acredito que quando ali o Regina Maria estiver funcionando e o assim tudo direito, eu acredito que a procura ali é muito grande. Porque para o aluno sair de lá e vir aqui para o Ciana é muito longe. E a gente gostaria muito da procura para, de repente, ter um polo no Cacimiro, no Hortência, sei lá, uma escola mediana, né, de meio do município. Só que foi feito a questão da procura de matrícula em outras escolas, mas não houve assim, uma quantidade muito grande para quem fala. Só para complementar, agora o Ministério MEC, graças a Deus a gente tem um MEC atuante que funciona, ele criou uma plataforma chamada CADIEJA. E esse CADIEJA, ele independe de secretaria, ele depende de qualquer coisa. A gente vai ter até vou ter uma formação com eles agora no dia 16, com o pessoal do Pacto, eles vão passar a ter mais orientações, mas é uma plataforma que é aberta ao público. Então ficou muito mais fácil o cadastro de intenção. Então qualquer pessoa que tenha intenção, ela não precisa nem procurar a escola. Ela se cadastra nesse portal. A gente tem acesso através só da secretária ainda, a gente não se debruçou porque a gente não tem esse conhecimento. A gente vai receber essa formação primeiro para entender como funciona a plataforma, para entender porque é uma coisa que é nacional agora, que todas as redes receberam acesso. Então vai democratizar um pouquinho mais essa questão do EJA. Mas é o boca a boca, né, gente? Não tem... Que também é uma função, eu acredito, das escolas. Quantas vezes a gente recebe o pai que ainda não terminou o estudo, né? E é uma pessoa para estar nesse EJA também. Então eu acredito que vai ser também uma forma facilitadora, até para que a gente possa abrir outros pontos, né? Porque senão, infelizmente, não fica viável, né? Gabriel vai falar. Eu só vou pontuar de forma bem rápida uma preocupação que a gente tem com o SEDUC e que não se limita só a SEDUC, envolve escolas particulares, envolve os professores das escolas estaduais.
que é o Plano Municipal de Educação. Né? A CEDUC já está fazendo parte dela, está participando das reuniões da Undine. Mas é importante também, Robert, os professores já começarem a se apropriar. O Plano Nacional já foi divulgado, então é em cima dele que a gente tem que bater metas, objetivos, né? Então é de interesse já começar uma leitura disso. E por falar nisso, cobrando a comissão, eu coloquei no dia 17 de maio, só a Janaína fez ok, a dona Marta me cobrou hoje, a gente precisa se unir para fazer a parte da secretaria. Existe uma comissão, um grupo de comissão, a dona Marta me cobrou, a gente sabe, né, do movimento de todo mundo, da documentação, não sei o que lá, mas nós temos que criar o hábito, enquanto for Secretaria de Educação, né, porque depois a gente tem que abrir professor, comunidade e tudo mais, mas a gente tem que começar já um hábito de tal dia, tal hora, sentar e se debruçar, porque é muito dados que a gente tem que fazer. E nós temos que compor o fórum também, que é uma parte importante para além do Conselho Municipal. E aí, só para comentar, a gente já começou, né, uma tabela sintética de diagnóstico do plano municipal, porque começa-se o plano municipal atual avaliando o plano municipal passado. Então, aqui a gente pegou todas as metas que estavam no antigo plano, são 20 metas. A gente pegou os descritores de cada uma das metas, o que era possível considerar um descritor, viu o dado do descritor em 2015, a meta definida para esse descritor. Então, pegando aqui população de 4 a 5 anos que frequenta a escola. Então, tinha lá 81%, a meta era 100%, os dados do descritor em 2025, a partir do IBGE, 84%. Então, nós tivemos um crescimento pequeno, mas cresceu, positivo, então a comparação cresceu. Atingimos a meta? Não. E aí, estamos começando esse trabalho de diagnóstico. Tem bastante coisa para fazer, que a gente tem que estabelecer os comentários, as provas disso daí, que a gente fez. Então, a gente vai fazer também a tabela de estratégias para avaliar cada estratégia dentro de cada meta. Essa estratégia foi feita? Não foi feita? O que deu certo? O que não deu certo? O que a gente vai fazer? Para, a partir disso, a gente responder o Ministério Público e também ter a base para fazer o nosso documento atual. O Paulo já mandou para a prefeitura, né, porque o plano teria que ter sido feito até o ano passado, até 2024. Como o nacional não saiu, então a gente precisou que o nacional saísse, e aí ele pediu o projeto de lei para passar na Câmara, fazendo com que esse plano se estenda até dia 31 de dezembro de 2025, seja válido, para que a gente, então, tenha esse tempo de fazer isso, todos os municípios estão fazendo, não é só o Montaguá, né? Para que a gente tenha esse tempo para terminar, a partir de 26, 27 o plano está aí atualizado e com a cooperação de todos, ainda também a questão das escolas particulares, né? E outros segmentos também, para poder organizar esse documento. Alguém mais tem alguma colocação? Não. Então, encerro a reunião. Gente, E obrigada. aí, só o mês de junho, encontro vocês aqui